Boa noite, Eduardo. Boa noite, Alfredo, Andréia, Jaciane, sejam bem-vindos. Tânia, André, lá de Salvador, André Carvalho. O Neto acabou de entrar, doutora Aline, boa noite. Daiane, vamos lá, vamos chamando todo mundo. Vamos convidando as pessoas para estarem aqui conosco. Como é que está o som? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Márcia Franco, boa noite. Thaís, boa noite, ótimo. Hoje nós vamos conversar sobre compliance em saúde e segurança do trabalho. Oportunidades para a advocacia para as empresas. Oportunidades, desafios, tudo que a gente vai precisar trabalhar especificamente. Ah, tá ótimo o som, Aline, obrigado. Né? O Optis tinha entrado, deixa eu ver onde é que ele está. Tá aqui, deixa eu chamá-lo. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos lá, colocando muitos corações, dando muito oi aí para nós. Tudo bom, né? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Washington. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Pô, o som tá ótimo, eu tô ouvindo muito bem. Vocês estão ouvindo bem o Neto? Eu também estou ouvindo bem. Ótimo. Poxa, mas assim, eu vou fazer uma reclamação logo do início. Toda vez você, quando vai fazer live, faz naquele escritório com aquela vista maravilhosa atrás de você. Aí no dia que você vai fazer comigo, você tá virado para uma parede. Pior é que é, mas sabe o que é? Aqui em São Paulo hoje fez muito calor. E lá naquele ambiente é quente. Então aí eu vim para a sala para poder não ficar lá, porque estava muito quente mesmo. Poxa, mas não estava frio aí agora em São Paulo? Então, mudou o tempo, maluco, né? Mudou completamente. Hoje fez calor aqui em São Paulo. Tava frio e de repente hoje fez calor. Então, é esse tempo maluco aí que acaba com a gente. Mas, gente, olha, boa noite, Luiz. O Luiz da Luju Editora está aqui conosco. Olá, Luiz. Né? Inclusive, a Luju Editora, que vocês sabem, nós temos uma parceria com a Luju Editora, onde, se você utilizar o cupom WB Eu Sigo o cupom, você tem 15% de desconto, tá? Em qualquer livro que você comprar. Tá? E a Luju hoje tem um leque, talvez o leque mais atualizado de títulos sobre o direito previdenciário. Inclusive, o livro Perícia Médica, né, questões trabalhistas e previdenciárias. Isso, trabalhistas e previdenciárias, do Optis Neto, que nós vamos sortear. Isso mesmo, gente, vai ter um sorteio do livro Perícia Médica. E depois vocês já conhecem como é o esquema, no final da live eu dou as orientações de como vai funcionar. Mas, gente, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui. Poliana, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, Optis Neto, por estar aqui conosco. Né? E eu queria que, rapidamente, assim, você se apresentasse. Quem é o Optis Neto? Né? O que é que ele faz, de maneira rápida, para que as pessoas, os poucos que ainda não te conhecem, possam te conhecer. Claro. Como o Washington falou, meu nome é João Batista Optis Neto, né? Eu sou médico, foi minha primeira formação, aí eu me especializei em medicina do trabalho, medicina legal e perícia médica, e fiz uma pós-graduação em ergonomia, e aí depois, com o passar do tempo, eu percebi a necessidade de aprofundar nas questões jurídicas, e aí eu fui fazer a faculdade de Direito, e acho que foi uma coisa meio, assim, vamos dizer, uma consequência. Eu prestei a prova da OAB e hoje eu sou advogado também, apesar da minha atuação não ser como advogado, né? Então, eu não atuo efetivamente como advogado, na verdade, eu trabalho mais dando um auxílio para os advogados. Então, a minha atuação hoje é maior essa.
Eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, na área de saúde e segurança no trabalho, então nós fazemos todas a parte das normas regulamentadoras e também a parte de assistência pericial, tanto no direito previdenciário quanto no direito do trabalho. Ótimo, ótimo, Neto. Vamos até para ficar menor, né? Eu vou chamar só de Neto Melhor, mesmo. pode chamar só de Neto. É informal Fica mais mesmo, né? fácil, né? E, gente, olha, vocês sabem, toda quarta e toda quinta, às 18h55, aqui no meu perfil do Instagram, nós temos o WB Convida, tá? Então, no WB Convida, eu sempre trago um tema interessante para quê? Para a gente discutir aqui sobre o direito previdenciário e sobre o direito. E lógico, a gente falando de direito previdenciário, a gente não pode deixar de falar e de conversar sobre saúde e segurança do trabalho. Né? E aí, Neto, eu queria já começar com a primeira pergunta. Algumas pessoas mandaram direct, algumas pessoas perguntaram o que é SST? Né? Porque a gente colocou Usa a lá como sigla, né? título da nossa live, né? Compliance em SST, oportunidades para a advocacia e para empresas, né? Para advogados e para empresas. Uhum. Aí o pessoal dizendo, poxa, será que o Washington escreveu errado? Era TST e ele escreveu SST. Então, explica o que área é essa de SST. Perfeito. Realmente, às vezes a gente acaba utilizando essas siglas, né? SST é Saúde e Segurança no Trabalho. É uma sigla que ela é bem consagrada na área de saúde e segurança do trabalho. Então, quem é do meio, médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, quem está mais dentro assim das empresas está mais acostumado com essa sigla, porque a gente usa esse termo SST. Mas basicamente é isso, saúde e segurança no trabalho. Esse seria o termo que a gente acaba utilizando na nossa prática. Agora sim, a saúde e a segurança do trabalho, perfeito, a gente explicou o que é a sigla. Agora, o que é que ela envolve? O que é que um médico de segurança ou alguém que trabalha em saúde e segurança do trabalho, o que é que ela faz? O que é que isso impacta na empresa? O que é que ela faz? Perfeito. O que nós temos é o seguinte, dentro das empresas nós temos que cuidar, é um dever da empresa cuidar dos seus colaboradores, né? Isso está previsto inclusive na Constituição Federal, que é um direito do trabalhador, a redução dos riscos, né, inerentes ao trabalho. E a gente costuma falar que nós dividimos as nossas ações dentro das empresas em duas áreas. A gente faz prevenção e promoção à saúde. Então eu tenho que adotar práticas de prevenção, que significa eu não permitir que aquele ambiente de trabalho cause doenças no meu trabalhador. Então essa seria uma primeira, vamos dizer assim, um primeiro braço. E a partir do momento que eu fiz essas medidas de prevenção, eu posso pensar na promoção à saúde. Porque modernamente a gente tem estudado mais, têm sido publicados vários artigos científicos mostrando que um trabalhador que ele é saudável também fora do ambiente de trabalho, então um trabalhador que faz atividade física, que não é obeso, que não tem hipertensão arterial, que não tem diabetes, ele acaba trazendo um ganho para a empresa, um ganho de produtividade, um menor índice de absenteísmo, um menor índice de afastamento do trabalho, uma menor utilização, por exemplo, do convênio médico, que hoje é uma grande preocupação das empresas por causa das apólices que são sinistradas e depois a gente tem essa apólice aumentando de valor ano a ano. Então, a gente tem várias medidas que a gente pode adotar para tentar atuar. Mas a ideia, vamos dizer assim, o norte da atuação em saúde e segurança do trabalho, primeiro é a prevenção. É eu não permitir que aquele ambiente de trabalho, que aquela atividade, aquele meio cause algum tipo de risco para a integridade física, né, cause um acidente de trabalho, ou alguma doença, alguma questão que pode levar até o óbito, né, um acidente de trabalho fatal, ou uma doença que leve ao óbito do trabalhador. Ótimo, ótimo a gente falar sobre esse aspecto, até porque assim, gente, nós vivemos numa economia, num sistema capitalista. E não existe almoços grátis.
né? Ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém, ninguém vai, né? Ou é uma determinação legal que eu tenho de fazer, e aí, se não fizer, eu tenho uma determinada penalidade, uma punição por não ter feito, ou então eu tenho uma redução de custos, eu tenho uma gestão de riscos. Você falou numa questão muito importante, né? Até falando da utilização dos planos de saúde, e eu fui lá atrás, eu fui uma das pessoas que participou da criação do plano de saúde e autogestão lá do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho. Fui até diretor do plano durante um determinado período. E uma das coisas que a gente, quando trabalha um plano de saúde, que você tem de ver é a sinistralidade desse plano. Quantas pessoas se utilizam do plano? E eu me lembro que, à época, nós tínhamos uma gestão de risco, onde o que é que a gente fazia? A gente chegou até a mandar, fez cálculos no sentido de que, se eu pagasse um exame periódico completo para toda a minha base, uma vez por ano, se eu tivesse profilaxia odontológica periódica, se eu tivesse um sistema de controle, às vezes até mandando remédio de graça para quem tinha remédios de uso contínuo, isso acabava impactando positivamente na realidade, negativamente na minha despesa, né? Porque a despesa diminuiria, mas daria um resultado positivo muito maior. No caso da empresa, a lógica é exatamente a mesma, Neto? Exatamente a mesma. A gente sabe que grande parte das doenças, se tratadas precocemente, nós tratamos ela com menos dinheiro e com melhor resultado. Então, por exemplo, se eu trato vou pegar um exemplo bem básico, uma pneumonia. Se eu trato uma pneumonia no começo, eu vou dar antibiótico e vou mandar essa pessoa para casa. Então, eu tenho o custo ali de uma consulta médica e de um antibiótico. Se eu não faço diagnóstico, eu não trato essa pneumonia e essa pessoa complica e evolui de uma forma não satisfatória, ela vai precisar ficar num leito de UTI, ela vai precisar de procedimentos, vai precisar de uma tomografia, então tudo isso vai gerando custo. Então, a ideia é exatamente essa, a gente fazer prevenção, evitar e fazer a promoção. Então, aí eu consigo tratar com menos recursos, né, uma otimização no uso desses recursos, evitando um gasto maior. E essa é uma preocupação hoje das empresas. A maior parte hoje dos convênios dentro das empresas é de coparticipação, né? É difícil hoje você ter uma empresa que ela banca o convênio sozinho. Tem a coparticipação do trabalhador. Só que a gente vê, às vezes, reajustes anuais de convênios médicos de algumas empresas girando na ordem de 20%, 30%. Então, isso é um valor bem considerável se a gente colocar dependendo do número de trabalhadores. E às vezes é o trabalhador que acaba até pagando a conta, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vai avaliar, isso é um serviço até que a gente tem feito ultimamente, é fazer a auditoria dessas contas médicas para as empresas. Algumas empresas pedem esse serviço para a gente ver o que efetivamente foi usado, se foi usado de forma adequada, se a sinistralidade calculada está certa ou não, se dá para fazer algum tipo de questionamento, porque às vezes, por exemplo, a gente sabe que são coisas que acontecem, né? A gente não tem como prever. Mas só para terem uma ideia, às vezes o filho de a maioria das empresas hoje, se a gente for pegar, acabaram não estão permitindo mais dependentes nos planos nos convênios médicos, a menos que tenha alguma convenção coletiva que estabeleça a obrigatoriedade. Por quê? Você pega, por exemplo, um filho de um trabalhador que nasceu prematuro, por exemplo, e ele vai ficar lá 4, 5 meses na UTI neonatal. Então, quanto que isso custa dentro do convênio? Aqui, não estou, vamos dizer assim, menosprezando a vida, pelo amor de Deus, mas é Lógico, que aí lógico. a visão é diferente, né? Você está partindo para uma visão mais financeira, né? Uma visão do custo de tudo isso para o sistema, né? Deixa eu aproveitar, e até assim, porque aqui, hoje o tema é um pouco, vamos dizer assim, novo para as pessoas, né? Então, só para a gente ter, que vocês podem estar pensando, mas poxa, o que é que o advogado tem a ver com isso? Primeiro aspecto, né? Primeiro aspecto para a gente ter bem claro. Quando a gente, e aí o Neto acabou de falar numa norma coletiva, às vezes, numa negociação coletiva, você já exige que tenha um plano de saúde
disponibilizado para todas as pessoas daquela categoria. Mesmo que não tenha, a maior parte das empresas, principalmente quando a gente trata de médias e grandes empresas, elas já concedem esse tipo de benefício como padrão para os seus empregados. Até por tudo que o Neto acabou de falar, no que diz respeito da redução do absenteísmo, da melhoria da qualidade de vida do seu empregado e, por conseguinte, a melhoria da produtividade dele, que é isso que o empregador deseja. Ótimo. Agora, quando eu, empregador, quando eu, empresário, vou contratar um plano de saúde, o que é que se faz? Primeiro, eu tenho que definir o tipo do plano. Eu posso ter um plano de autogestão, é um plano que é, vamos dizer assim, um plano interno, um plano que é feito por você mesmo. Geralmente, só grandes empresas têm condição de ter um plano desse. Ou então, quando ele faz a figura do que a gente chama autogestão multipatrocinado, que eu pego várias empresas, mais ou menos com a mesma característica, e elas patrocinam junto um plano de saúde. Esse é o chamado autogestão. E eu tenho os planos vendidos no balcão, que eu posso fazer também dentro de uma lógica empresarial. Os custos desse plano, em regra, são pagos uma parte pelo empregador e uma parte pelo empregado, tá? Geralmente é assim que funciona. E, além disso, o empregado, além da parte que ele paga, ele tem uma coisa que se chama de coparticipação. É aquela velha história, não existe almoço grátis. Se eu cobro todo mundo R$ 500 por um plano de saúde, aquele que usa ou aquele que não usa vai pagar R$ 500. Tá? A lógica da coparticipação é exatamente o quê? Eu cobro o mínimo para manter o plano e, se você utilizar, você paga um pouquinho, né? Então, você coparticipa, você ajuda, tá? Desculpa, Neto, mas só para Não, dar mas essa... tem que esclarecer mesmo, porque às vezes não fica claro, né, como que funcionam essas modalidades, porque hoje a gente vê na grande parte das empresas, até para evitar uma utilização desnecessária do plano de saúde, né, por parte de alguns. Então, eu vou lá, vou passar em consulta, às vezes não é necessário, ou vou fazer tudo. Então, criou-se muito essa questão da coparticipação por causa disso, né? Porque aí um serviço que eu estou pagando, a gente acaba dando mais valor, né? Do que a empresa só banca o plano. Então a gente tem dentro das empresas, muitas empresas que estão tendo essa visão, mas fornecendo esse benefício de um plano de saúde, que é importante porque a gente sabe, aquilo que a gente está falando, se eu trato precoce, eu tenho um menor custo, um menor absenteísmo, um menor risco de acidente de trabalho, doenças, e aí, a partir do momento que ele vai para o SUS, às vezes ele leva 6 meses para passar com um especialista. Então a empresa tem que acabar ponderando essa questão, porque muitas vezes vale a pena ter um plano de saúde dentro da empresa para a gente poder garantir uma assistência médica adequada para o nosso trabalhador. Porque aquilo, a gente traz muito essa questão do empresarial, e aí eu sempre vejo alguns questionamentos, principalmente na advocacia previdenciária, que tem uma visão, a maior parte dos advogados está acostumado com aquela visão do segurado, né? Então fala, mas vai falar de previdenciário empresarial, a questão empresarial, mas a gente sempre tem que lembrar que eu vejo a parte empresarial, mas eu também estou vendo a parte do funcionário, que é isso que é o compliance. Eu não estou só vendo, eu só quero ter lucros a qualquer custo. Não. Eu melhorando essas questões, eu melhoro também pro trabalhador. Eu melhoro a qualidade de vida dele fora do trabalho, dentro do trabalho. Ele vai ter uma assistência médica adequada. Eu vou ter promoção à saúde dele, então ele vai melhorar a qualidade de vida dele fora do ambiente de trabalho. Então eu tenho muitas oportunidades. Então, é assim, a gente vê hoje que esse mercado, vamos chamar assim, esse mundo dessas questões, ela acaba ficando em muitas empresas restrita às multinacionais, e aí você tem uma grande parcela de empresas que estão desassistidas em relação a isso. Que quem está orientando muitas vezes ou não tem o conhecimento sobre essas oportunidades que a gente pode ter, ou a empresa não procurou alguém que possa lhe ajudar em relação a isso. Então, acho que quando a gente fala de oportunidades para a advocacia e para as empresas, é exatamente isso, né? Você ter uma formação que seja específica nesses temas,
e que ele possa trazer esse auxílio para as empresas. E a gente aqui, a gente está acostumado. Então, pega uma multinacional, isso já está lá dentro da multinacional, já é feito há anos. Só que agora, eu acho que está na hora da gente começar a estender isso para outras empresas também. Por quê? Porque muitas vezes você pode pensar, a empresa é pequena, só que se você juntar várias empresas pequenas, Isso. eu É a questão consigo do fazer. multipatrocínio, né? Exatamente. Eu consigo fazer 20 empresas de 10 funcionários, são 200 funcionários. Então, assim, Isso. eu começo a ter um número significativo e acho que isso vale muito a pena porque você tem um ganho de lucratividade para as empresas. Ótimo. Neto, deixa eu mandar um abraço aqui para a presidente da Comissão de Direito Previdenciário lá do Amazonas, a Que nossa bom. querida Lucélia Gomes. Grande abraço, sempre bom tê-la por aqui. A nossa coordenadora do IEPREV no Rio Grande do Sul, Viviane Reis, que está aqui conosco Um abraço, também, Viviane. né? Ela sempre acompanhando conosco, muito forte, né? A Alexandra Rodrigues, que também sempre está aqui conosco, mandar um abraço para a Rayana Farias, que é a presidente da Comissão de Direito Previdenciário lá do Conheço. Amapá, que fizemos um ótimo evento nessa semana, ao doutor João Ítalo, que é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário lá do Ceará, minha terra querida, olha lá, meu Ceará aqui representado na nossa live. Mas assim, Perfeito. você estava falando, e até assim, sobre a questão da possibilidade da gente fazer um multipatrocínio. E ainda, a gente, antes até de entrar especificamente nisso, né, você comentou sobre, olha, não é questão somente da gente pensar só no lado do empregado, né? Vamos dizer assim. Por quê? Na realidade, o que é que vai acontecer? Se eu melhoro a qualidade de vida do empregado, a sua produtividade ela acaba sendo maior, então o empregador ganha. E tem um outro aspecto, e aí, Neto, eu queria que a gente, já entrando um pouco no compliance, a gente aprofundasse um pouco nessa linha, que é assim, você falou sobre o universo, né, de pessoas que estão ali, vamos dizer assim, seguradas, né? Você falou sobre a sinistralidade dessas pessoas e nós falamos sobre custo e compliance, né? Como é que relaciona essas coisas e qual poderia ser o papel do advogado ou de uma consultoria em saúde e segurança do trabalho para melhorar isso? Perfeito. Falar em compliance é falar em cumprimento de normas, né? Eu acho que isso é interessante a gente usa muito a palavra, né, compliance, aí fala, o que que é compliance, né? As pessoas, porque a gente gosta desses termos em inglês, eu acho engraçado isso no mundo corporativo. Então a gente vai fazer vamos dizer, uma aula, aí falar, vamos fazer um broadcasting. Vamos fazer né? Vai fazer uma reunião, vamos fazer um call. Então Uhum. é interessante esses termos, né? Então a gente fala compliance. O que que é compliance? Compliance é você cumprir as normas, cumprir as leis, você ter dentro da empresa um comprometimento para o cumprimento dessas normas. E aí, quando a gente faz esse vínculo entre tudo isso, o que que nós queremos trazer? Na área de saúde e segurança do trabalho, nós temos normas muito bem estabelecidas. Eu acho que é uma das áreas mais regulamentadas, né? Nós temos normas específicas tratando das questões de saúde e segurança do trabalho, sendo a Bíblia de quem atua na área, se eu pudesse chamar assim, a portaria 3214/78 do Ministério, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, né, que hoje não existe mais. Hoje quem está revendo, inclusive, essas normas é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, a gente partiria de um norte do cumprimento dessas normas, né? Então, esse compliance é justamente eu estabelecer dentro da minha empresa regras, eu ter, vamos dizer assim, uma fiscalização efetiva, eu tenho que ir atrás do cumprimento destas normas. E quando a gente fala em saúde e segurança do trabalho, como eu disse que a gente divide em prevenção e promoção à saúde, eu sempre digo para as empresas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cumprir as normas. Depois que eu cumprir as normas, eu posso começar a estender, vamos dizer assim, esse meu olhar sobre a saúde e segurança do trabalhador. Por quê? Porque a gente sabe que
isso comprovadamente, aqui no Brasil a gente acaba não usando muito esses termos, usando muito essas análises e falando em dinheiro, né? Então, às vezes até você fala em dinheiro e vai falar assim, nossa, mas está falando em... Não, é assim que tem que ser a visão. Porque quando eu vou conversar com um empresário e eu vou convencer ele a investir em saúde e segurança do trabalho, eu tenho que chegar lá e falar para ele, olha, primeiro nós temos que cumprir a lei. Mas além de cumprir a lei, eu posso adotar outras medidas que você vai ter um retorno desse investimento. Os americanos, eles usam muito isso. Então, eles querem saber quanto eu vou ter de retorno por dólar gasto, né? Então, quanto que eu pus $1 de investimento, quanto que isso vai trazer de retorno? E nós sabemos que vários artigos científicos publicados nessa área mostrando que é realmente um investimento, que o retorno é grande. Por quê? Se eu consigo reduzir o absenteísmo, nós temos aqui no Brasil um mecanismo muito importante que é o FAP, né, que é uma tributação específica. Isso, esse eu quero que a gente fale especificamente sobre ele daqui a pouco, né, no detalhe. Mas o FAP é um sistema que você consegue saber essa questão da lucratividade. Então a gente tem que começar a ter essa visão e essa garantia desse compliance, que é o quê? Cumprimento de normas. Então a gente tem que trazer isso para dentro das empresas, e aí o papel, acho que dos advogados, né, de proporem isso dentro das empresas para que se cumpra. Quando a gente vê compliance, isso começou sempre com aquela história da governança, né, corrupção, anticorrupção, isso ficou muito no Brasil depois das questões de corrupção, de escândalos e etc., que vieram à tona, aí começou-se a falar mais e fomentar essa área de compliance, tem que ter compliance, e agora a gente começa a estender esse conceito para as outras áreas, né? Agora, Neto, a gente está vendo que, na realidade, assim, primeiro, eu estou muito triste com poucos corações que nós estamos tendo aqui, né? E é aquela história. Isso é uma coisa que, assim, se tem pouca curtida, pouca interação, o que é que acontece? Menos gente vem para assistir aqui recebe a conosco. notificação, né? Isso. E aí é o grande ponto da história que nós temos que começar a trabalhar, e aí eu queria falar especificamente do FAP. O que se tem visto, na realidade, é que os advogados, eles acabam dizendo, o mercado está saturado, o mercado não tem espaço para ninguém, eu agora o cara vai no meu INSS e faz tudo sozinho, eu não tenho mais o que fazer. O CNI está completando aí 35, 40 anos, então todo mundo já vai ter praticamente aposentadoria automática, né? Estão acabando com... Calma, tem um mundo que não está sendo observado, tem um mundo que pouquíssimas pessoas têm especialização para isso, e é uma área que envolve trabalho, direito do trabalho, envolve medicina, né, a medicina do trabalho, envolve o direito empresarial, envolve o direito tributário e o direito previdenciário. E isso, como você acabou de falar, é injeção na veia, é sangue direto no resultado da empresa. E uma das grandes formas disso é o tão famoso FAP. Aí eu queria que você nos explicasse rapidamente o que é o FAP e queria também que você mostrasse na realidade assim, que tipo de impacto no FAP as ações de SST teriam, né? E que pode ser, inclusive, vamos dizer assim, até uma forma de cobrança de honorários, né? Ou cobrar honorários em cima do ganho, né? Exatamente. Mas fale lá. Bom, o FAP é um sistema assim, que eu acho que é uma das coisas, se a gente for falar uma coisa boa que tem na nossa tributação, eu acho que o FAP é um dos sistemas que foi pensado de uma forma bem, vamos dizer assim, boa para as empresas e com uma qualidade muito boa do que ele traz de ganho para as empresas. Por quê? O que é o sistema do NTEP, né, quando saiu o Nexo Técnico Epidemiológico, e o FAP, né? Entrando no FAP especificamente, nós temos um tributo, o SAT, que é o seguro lá que se paga pelo acidente de trabalho, ele é um seguro obrigatório, as empresas têm que fazer esse recolhimento, ele incide sobre a folha de pagamentos e ele tem alíquotas de 1, 2 ou 3% de acordo com o meu KNAI, né, de acordo com a minha atividade econômica. E o que é esse FAP? Esse FAP é como se eu fizesse uma correção do seguro de acidente de trabalho. Que correção que é essa? Eu tenho um sistema que a gente fala que é de bônus e malus.
se a empresa vai bem, ela tem bônus. Se a empresa vai mal, ela tem o malus. Com base no quê? Na utilização que a empresa faz do INSS. Então, eu faço um cálculo, chego a um valor desse FAP, tem uma fórmula. Nessa fórmula se considera a gravidade dos afastamentos. Aqui eu estou entrando só os afastamentos por acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Então, são os benefícios de natureza acidentária que entram nesse cálculo. Eu considero a gravidade, a frequência e o custo. Então, essas três variáveis, cada benefício ele pesa de uma forma diferente nesse, vamos dizer assim, nesse cálculo, e aí eu faço uma correção. E anualmente eu vou pagar esse tributo de acordo com essa correção. O FAP ele é divulgado no final do ano, as empresas podem contestar, e aí eu vou ter a minha alíquota. Por exemplo, a empresa que tem 1%, ela pode pagar de 0,5 a 2. A empresa que tem alíquota de 2, ela pode pagar de 1 a 4. E a empresa que tem 3, ela pode pagar de 1,5% a 6%. Então, olha a diferença. Isso é um valor incidindo sobre a folha de pagamentos daquela empresa. Então, são valores muito consideráveis. Às vezes, um afastamento previdenciário, a gente aqui não está nem falando da ação regressiva, que aí eu tenho que é um outro valor. Ponto que eu queria falar mais na frente. A gente está falando aqui só da tributação. Às vezes, um benefício acidentário pode custar para uma empresa num ano 20, 30, uma empresa média, 40, 50 mil reais, que aquele empresário vai pagar a mais de tributos e aquilo poderia ser lucro. Então, isso é uma coisa que a gente tem uma repercussão direta e você consegue mostrar para o empresário diretamente essa repercussão do que está acontecendo. O que eu acho interessante a gente falar, você perguntou assim, como que isso impacta no investimento em SST? Trabalho às vezes acontecem, mas se esse acidente de trabalho for menos grave e eu tiver só um auxílio doença acidentário, isso impacta menor. Se eu tiver um óbito, um acidente de trabalho fatal, então eu não investi, sei lá, alguma coisa que eu não entreguei um EPI e o trabalhador caiu de altura e morreu, isso vai ter um impacto muito maior no meu FAP. E o FAP ele pode servir ao longo dos anos para eu ver se aquele investimento que eu estou fazendo está me trazendo resultado. Então é assim. Esse é um ponto super interessante, porque assim, é uma questão que envolve a matéria tributária, né, que você tem de analisar, na realidade, a alíquota específica aplicada, e tem uma natureza previdenciária muito forte, sem falar na parafiscalidade da cobrança do tributo. E, gente, olha, onde é que tem oportunidade aí? Você tem a oportunidade, primeiro, no sentido da prevenção. Eu estou falando aí nem do ponto de vista de saúde, eu estou falando do ponto de vista do advogado. Você pode vender para a empresa, na realidade, uma consultoria. Deixa eu ver como que está a tua situação do ponto de vista de cobrança de FAP, de aplicação de FAP e de cobrança de SAT. Tá? Deixa eu analisar. Aí você começa, primeiro, fazendo a análise das normativas, se estão sendo todas cumpridas ou não, ver a questão dos programas específicos de prevenção a acidentes que foram implementados ou não, ver algum tipo de promoção de saúde no trabalho, tudo isso vai impactar positivamente. Show! Viu esse aspecto? Viu. Agora, com isso aqui, qual é o fator que está sendo analisado dentro do FAP? Vamos nos comparar com as demais empresas. Isso. Eu posso ir fazer o benchmarking, já que você gosta de termos em inglês, né? Fazer o quê? Fazer a minha análise de mercado, buscando melhores práticas em outras empresas. Sim. Washington, mas eu não entendo absolutamente nada de medicina do trabalho. Você não precisa entender. Gente, nem Deus, só Deus consegue fazer tudo.
para quem acredita, né? Eu acredito. De repente pode ter alguém que não acredite, né? Mas assim, só ele consegue fazer tudo. Então, na realidade, o que é que você tem que buscar? Busque a consultoria, busque a parceria. Você tem profissionais, está aqui, o Neto é um e tem uma empresa especializada nisso, Sim. né, Neto? Que faz esse tipo de trabalho. E existem outras, né? Não adianta você querer fazer tudo, né? O que é que você tem de ter? A visão do cliente, o contato do cliente e ir atrás do especialista que vai trabalhar ali. E, poxa, isso vai dar um impacto direto, você falou muito bem, de 1,5% a 4%, a 6%. E, Né? De 1,5% a 6% na última faixa. Né? E isso é um impacto, se a gente for falar numa folha de pagamento, veja o valor mensal e veja o valor anual. Beleza, isso tudo vamos dizer, preventivamente. E posteriormente, você pode discutir a aplicação do FAP. Você pode virar e dizer, realmente houve um acidente, mas eu tomei todas as medidas, eu tô não sei o quê, a culpa foi exclusiva isso. do empregado, e isso alterar o valor do teu FAP. Então, assim, você tem um mundo, né? E o que é que acontece? As pessoas não estão atentas a isso, né? E você falou ainda nas ações regressivas, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre elas? Vamos. É, Bora. as ações regressivas, Mas, isso é mas, mas uma. só, A gente desculpa, tem. Neto, desculpa te interromper, mas Imagina. porque tem aqui o Arnaldo, né? Ele já fez aqui algumas perguntas e eu estou vendo que ele está insistindo e vamos atendê-lo. Ele diz aqui, ó, as NRs deveriam ser aplicadas nas bases do ensino médio para que futuramente um empreendedor entenda de fato o significado do compliance na prática em SST. Muitos querem empreender e se esquecem dos riscos assumidos ao passar a ser um CNPJ. E que assim Exatamente. se tornam íntimos da SST para oferecerem às suas empresas e para os seus colaboradores. Né? Pelo visto, ele é um defensor forte. Qual é a tua profissão, Arnaldo? Você é médico do trabalho ou você é advogado? Eu acho que ele é o teu. Aliás, os dois são teus colegas, né? Advogado e médico do trabalho, os dois. Mas você quer fazer algum comentário sobre o Arnaldo? Não, acho que é bem isso mesmo, né? A gente sabe que quando você abre um CNPJ, como ele falou, a gente assume o risco do negócio, né? E a gente assume também a responsabilidade sobre as vidas que estão ali trabalhando na nossa empresa. Então a gente tem que ter essa visão de proteger quem está na nossa empresa, é, porque além de ser uma obrigação legal, né? A gente sabe que é uma obrigação legal, eu acho que é uma responsabilidade social. Eu até brinco e eu falo que eu acho curioso, às vezes você vê a empresa falar assim, eu sou amigo da criança, eu cuido da praça perto da empresa, mas não cuida do trabalhador que está ali no chão de fábrica, que está dentro dela. Então, assim, não faz, para mim, não faz sentido uma coisa dessa, né? A primeira responsabilidade social que a empresa tem é com os seus colaboradores. Então, acho que isso é muito importante e faz todo sentido o que ele está colocando. Boa, ótimo, Neto. E aí nós tínhamos falado além das questões do absenteísmo, que impacta fortemente o resultado da empresa, além de se falar no incremento da produtividade, né, a satisfação daquele empregado e, por conseguinte, a melhoria da sua produtividade, nós falamos também no impacto tributário no que diz respeito à aplicação do FAP e nas alíquotas do seguro de acidente de trabalho, e ainda temos as ações regressivas. Sim. As ações regressivas hoje elas constituem uma grande preocupação para as empresas e tem que ser dessa forma, porque nós estamos vendo uma atuação bem, assim, até enérgica por parte da Previdência Social em relação a isso. São valores muito altos, né? É uma ação um pouco diferente e o que a gente acaba vendo na prática
é que muitas ações regressivas acabam sendo conduzidas pelo advogado que tem uma visão trabalhista, né? Não estou dizendo que ele não tenha conhecimento, não é isso, mas grande parte das empresas, quando tem uma ação regressiva, acaba dando para o trabalhista porque já tem aquelas ações trabalhistas e está envolvendo acidente de trabalho, e fala, o trabalhista vai cuidar. E a gente sabe que as regras são outras, né? O direito é diferente, o que é aplicado na ação regressiva é diferente. Então é uma grande oportunidade para os advogados atuarem, principalmente aquele que tem aquela visão previdenciária. Porque o que é a ação regressiva? É justamente o INSS buscar os valores que ele pagou para aquele segurado em razão de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho. A gente fala que são as prestações vencidas e vincendas. Ele pode cobrar o que ele já pagou e o que ele ainda irá pagar, né, da empresa, desde que comprovado que houve uma culpa da empresa. Então, uma empresa que não investe em saúde e segurança do trabalho, ela pode ser responsabilizada por parte, vamos dizer assim, por parte da justiça para devolver os valores que o INSS pagou de benefício. Algumas pessoas, quando ouvem a gente falar de ação regressiva, falam assim, mas como? Se eu paguei aquele seguro, como que como se a seguradora me cobrasse o que ela pagou na apólice. Na verdade é o seguinte, esse é o entendimento da justiça, a gente tem várias decisões, existe um dispositivo constitucional que permite esta cobrança, e a gente vê muito na Lei 8213, né, tem um dispositivo, e a gente vê muito que a história é a seguinte, o seguro ele cobre o risco ordinário. Então, a gente sabe que acidente de trabalho ele pode acontecer, uma doença pode acontecer. Então, o entendimento da justiça é que a cobertura desse seguro é para esse risco ordinário. Agora, se há um risco aumentado, se há uma situação naquela empresa porque não houve um investimento em saúde e segurança do trabalho, aí a empresa tem que devolver ao erário o valor que foi pago. A ideia é o que a gente chama do agravamento do risco, né? Exatamente. Do mesmo jeito, paralelamente, você paga o teu seguro do teu carro, tá? Agora, se você sofre um acidente embriagado em alta velocidade, você agravou o risco e por conta de ter agravado o risco, a seguradora pode negar o pagamento do teu sinistro. Exatamente. Tá? Então a lógica é a mesma. A lógica é, se você é um empregador, você pagou o SAT, beleza, pagou a tua apólice de seguro. Agora, tu colocou a pessoa para trabalhar sem o equipamento de proteção individual. Você extrapolou de maneira frequente a jornada de trabalho. Você submeteu a determinado tipo de pressão. Você não tomou nenhuma das medidas para melhorar o ambiente. Você fez o quê? Você agravou o risco e, vamos dizer assim, facilitou, deu asa para o azar, né? Você facilitou o azar. O Carlos Cardoso está perguntando aqui se essa ação regressiva existe de verdade. Como é que ela... Existe muito, né? Inclusive hoje, tem até um livro muito bacana do nosso querido amigo Fernando Maciel, Sim, sobre ações regressivas. Na verdade, o Fernando Maciel liderou a implantação dessas ações regressivas na AGU, né, na realidade, especificamente na Procuradoria Federal do INSS, e elas têm crescido muito. Primeiro, elas começaram só com grandes empresas e com grandes ações, mas agora não. Agora até situações pequenas, né, de empresas, eu vi casos de empresa de 20, 30 funcionários que estava sofrendo ação regressiva. E muitas dessas ações regressivas têm... Desculpe. Nesse aspecto, eu queria frisar um ponto, Neto, que você falou, essa é outra coisa, um mercado que os advogados previdenciaristas estão perdendo. Tá? Porque você está certíssimo, quem está cuidando disso é o advogado trabalhista. Tá? É ele que está cuidando. Quando se trata totalmente de uma matéria previdenciária, numa lógica totalmente de direito previdenciário. Nada a ver com direito do trabalho.
Mas eu te interrompi Não, aí, pode não, é continuar. exatamente isso. Até para dar como exemplo, faz uns 2 meses a gente participou de uma ação regressiva que uma empresa sofreu. O INSS estava cobrando R$ 450 da empresa, né? É, Então, assim, é um valor irrisório. Tudo bem, é um valor irrisório nessa ação. Só que será que essa não era aquela primeira para você, de repente, ele comprovar a culpa da empresa para depois vir as outras ações pelaquela mesma empresa? Então, é assim, é, a gente tem essa preocupação e, como você disse, é exatamente o que eu tinha dito, os advogados que atuam no direito previdenciário têm perdido oportunidades de mercado, não estão se posicionando no mercado sobre essa questão, e aí quem acaba fazendo é o advogado trabalhista. É, a gente sabe que o direito do trabalho e o direito previdenciário, eles acabam, eu falo que são irmãos siameses, né? É difícil se separar um do outro, porque um acaba dando repercussão que acaba dando, vamos dizer assim, acendendo o alerta para que uma grande dificuldade em lidar com tudo isso. E a gente sabe que no direito previdenciário as provas são feitas de forma diferente do que na justiça do trabalho, as regras processuais são diferentes. Aqui a gente vai usar como base a Lei 8213, então é bem diferente, é um mundo diferente. E os advogados da área previdenciária estão perdendo esse mercado, né? Conhecem a fundo a lei, a legislação previdenciária, mas não estão oferecendo esses serviços para as empresas, e aí as empresas acabam pegando o advogado que já está ali do lado, que já está fazendo as ações trabalhistas, e eles acabam tocando esse tipo de ação. É, isso mesmo. Mas, gente, olha, vocês sabem, todas as quartas e as quintas-feiras, nós temos aqui o WB Convida. Né? Hoje, nós estamos com o Dr. Optis Neto, que é médico e advogado, né? E está trazendo esse novo mercado sobre sobre a segurança e saúde no trabalho, essas oportunidades, tanto para advogados quanto para gestores de empresa. Né? E, Neto, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa live, né? Já chegando Uhum. mais ou menos ao fim dela, e eu quero conversar contigo um outro ponto. É que um advogado, uma pessoa da área, ou mesmo um gestor, né, um diretor de recursos humanos, um coordenador de recursos humanos de uma empresa, eu quero entender desse assunto. Né? Eu quero me especializar nesse assunto. Alguém me disse que parece que você montou uma pós-graduação específica sobre esse tema, né, que você coordena lá no IEPREV. Né? Conversa um Isso. pouco sobre essa pós-graduação para a gente. Nós fizemos, os coordenadores sou eu, a professora Ana Paula Fernandes e o professor Rafael Silva. É uma pós onde nós vamos tratar dessas questões de empresarial, previdenciário e compliance, que é uma área, um mercado que tem campo para muita atuação para os advogados. É uma área que não se restringe aos advogados, como você disse. A ideia é que a gente tenha um público também de repente, gestores de recursos humanos, advogados internos dentro das empresas, pessoas que trabalham no jurídico interno dentro da empresa, profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, então, engenheiros, médicos, todos que se interessarem por esse tema. Após, ela vai tratar das questões tributárias relacionadas ao direito previdenciário, então, sobre a questão do custeio da Previdência, que isso tem um grande impacto para as empresas, essa questão dos tributos e tal. O compliance, propriamente dito, a gente vai tratar das questões dos benefícios que têm impacto para a empresa e vai ter uma parte de saúde e segurança do trabalho, que é justamente a gente discutir esses temas que a gente está trazendo hoje aqui. Então, como que o meio ambiente de trabalho impacta no empresarial previdenciário e na questão do compliance. Então, após ela vai ter início agora em agosto. Se alguém quiser, pode entrar no site do IEPREV para ter mais informações, né? Então é ieprev.com.br/pós.
Se tiver alguma dificuldade, me manda no direct do próprio Instagram, a gente passa para vocês, a gente tem a apresentação da pós-graduação, a gente escolheu professores que têm uma vivência prática, porque eu acho que essa foi uma preocupação que a gente teve, como, tá tendo mesmo ação regressiva? Então, para a gente não ficar só uma questão meramente teórica, né, a gente sabe que a teoria ela é importante, mas a gente buscou profissionais que, além da bagagem e do conteúdo teórico, estejam atuando efetivamente nessa área para trazer para quem for aluno da pós, conceitos e, vamos dizer assim, conhecimento que possa ser revertido na prática. Porque acho que essa é a ideia de todo mundo que faz uma pós-graduação hoje, né? É conseguir utilizar aquele conhecimento no seu dia a dia para agregar na sua profissão, agregar na sua carreira, alguma coisa que possa lhe trazer algum proveito prático. Então, a ideia o viés seria justamente esse. E a gente vai abordar todas essas questões que a gente tratou aqui, limbo, que é uma coisa que a gente acabou nem comentando porque por causa do tema, mas que tem um impacto muito grande, tem a ver com o meio ambiente de trabalho, como que eu faço essa questão do compliance, como eu saber se a minha empresa está cumprindo as normas. Então, todas essas questões a gente vai tratar nessa pós-graduação, além da parte de custeio também, que não tem como a gente deixar de lado quando a gente trata de empresarial previdenciário. Esse é um ponto importante, e eu até, lógico, né, gente, vocês sabem, eu sou diretor do IEPREV, então não poderia deixar de ter essa oportunidade de falar sobre isso, mas não só para falar especificamente da pós-graduação do IEPREV, essa pós em compliance previdenciário, trabalhista e tributário, né? Mas especificamente porque a gente tem que ter cuidado, que eu tenho visto, Neto, muita gente virando e dizendo, o que é que você faz? Eu sou advogado empresarial previdenciário. Virou moda, né? A gente vê cursos por aí, curso de prática empresarial previdenciária. Cara, tu vai olhar exatamente a mesma coisa de um curso de previdenciário. E, na realidade, não é isso. Cada vez mais, se a gente vai atender a uma empresa, você tem de ter a visão dessa cadeia de valor que está ali colocada. E esta cadeia de valor que está ali colocada, ela envolve conhecimentos do direito empresarial, lá do Código Civil, lá da estruturação e responsabilidade dos administradores, dos sócios, dos donos e da própria criação do CNPJ. Sim. Ela envolve, na realidade, questões do direito do trabalho, do ponto de vista do vínculo de emprego, do ponto de vista das normas de segurança e proteção do trabalho, do ponto de vista da própria jornada de trabalho e tal. Ela envolve as questões do direito previdenciário, no que diz respeito ao custeio, no que diz respeito à relação previdenciária, no que diz respeito aos nexos de epidemiológicos, aos nexos, tudo isso colocado e tratado ali nesse aspecto, e sobre os aspectos tributários. Né? Poxa, o que é que impacta toda essa relação? Porque às vezes eu altero uma forma de estruturação empresarial e eu tenho um impacto na alíquota tributária. Vamos dizer, eu mudo o KNAI da empresa, eu mudo o objeto social da empresa, eu faço uma alteração, uma adequação na classificação do KNAI da empresa, somente no cadastro, lá no registro, na junta comercial e na Receita Federal, eu posso ter um impacto lá na tributação dela. Né? Eu posso ter um impacto na cobrança do SAT. Então, assim, cuidado, né? Quando você começa a dizer por aí que você é um advogado empresarial previdenciário. Muita calma nessa hora. Eu quero que você seja um advogado empresarial previdenciário, porque, a meu ver, são dois grandes mercados que surgem agora no direito previdenciário. É a previdência empresarial e a outra é a previdência complementar. São dois grandes mundos que nós estamos engatinhando, que são mundos que estão na mão dos outros. O empresarial previdenciário está na mão dos tributaristas e dos advogados empresariais. A previdência complementar está na mão dos bancos e dos grandes conglomerados financeiros. A gente
está voando nessas duas coisas. Então, a gente precisa trabalhar esses aspectos. Neto, nós estamos chegando ao final. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, dando uma geral aí no que a gente falou, né? Lembrando, pessoal, que aqui nesse campo esquerdo superior, você tem duas carinhas, uma carinha do Neto, outra carinha que é minha. Quem segue o Neto e ainda não segue o Washington, o que é que faz? Clica na carinha do Washington, vai lá no perfil dele, começa a seguir e volta. Você nem sai da live para fazer isso. Quem me segue e ainda não segue o Neto, o que é que vai fazer? Vai fazer isso. Tá? Do mesmo jeito, fazer esse clique aí e fazer começar a seguir a gente, ficar por dentro dessas coisas todas. Mas suas considerações finais, Neto? Eu acho que é importante a gente destacar, é um tema que é pouco explorado, né? É um tema que envolve muito a questão do custeio, né, da Previdência. Então, a gente fala da Lei 8213, mas também fala da 8212, né? Então, das questões de custeio. Eu acho que é um tema que os advogados previdenciaristas estão deixando a oportunidade, aquela história, né? O cavalo está passando selado e ele está indo embora e ninguém está pegando isso, e alguém vai pegar, porque algum advogado vai ter que assistir essas empresas, e quem tem conhecimento específico na área não está, infelizmente, fazendo esse atendimento. Então, acho que é isso, acho que é justamente a gente trazer essas informações para aguçar, né? A gente tem 1 hora aqui, é difícil a gente tratar desses temas de forma mais aprofundada nesse curto tempo, mas a ideia é essa, a gente trazer isso como um incentivo para quem atua dentro do direito previdenciário, ou quem é advogado trabalhista, que quer conhecer mais do previdenciário, ou advogado tributarista também, que quer conhecer mais sobre a questão do direito previdenciário, porque acho que nessa área de empresarial previdenciário, as 3 matérias acabam se somando, e a gente tem que usar conceito de um, conceito do outro, para poder prestar um melhor serviço para as empresas. E as empresas, elas não pensem, eu vejo muito, às vezes, as pessoas falarem assim, mas isso é só multinacional, eu nunca vou chegar numa multinacional. Não é verdade. Nós temos empresas de médio porte, às vezes até empresas de pequeno porte com grandes problemas previdenciários. O pente fino está aí, né? Você, por exemplo, teve alta do pente fino, e aí, o que eu faço com esse funcionário? Então, assim, a gente teve uma grande repercussão, e às vezes quem toma a decisão não tem esse conhecimento aprofundado para poder prestar essa consultoria e estar orientando a empresa da melhor forma possível. Eu acho que a gente tem que aprofundar nesse conhecimento, discutir mais esse tema, e é uma janela de oportunidade aí para a advocacia previdenciária estar atuando junto às empresas. Show! Neto, olha, muito obrigado por você estar aqui conosco. Gente, vocês sabem que toda quarta e toda quinta-feira nós temos aqui o WB Convidas, sempre às 18h55, onde eu sempre trago um tema importante para o nosso mundo jurídico, né? Hoje até trazendo essa ligação entre o direito do trabalho, o direito empresarial, a medicina do trabalho e o direito previdenciário, fazendo essa junção para vocês terem aqui conosco. Quem chegou mais tarde, eu vi que teve gente que saiu, entrou, voltou e tal, essa live ela vai ficar salva aqui no meu IGTV. Assim, quando a gente acabar, eu mostro para vocês aqui como é que vai ser, que você pode ter acesso, a situação que a gente vai ter acesso. E nós vamos sortear um livro, né, sobre perícia médica do Optis Neto. Esse livro é um livro da Lujur, né, foi publicado pela Lujur, e nós vamos fazer um sorteio. Assim, quando acabar aqui a live, vai ter um post para vocês explicando o que é que vocês vão fazer sobre isso. Washington, eu quero para o sorteio, mas eu quero comprar outros livros da Lujur. Perfeito, você faz isso e faz isso usando o cupom de desconto WB Eu Sigo, e no WB Eu Sigo você tem 15% de desconto. Tá? Então, gente, olha, eu quero também aproveitar nesse último minutinho, convidar vocês para participar de um curso que eu vou ministrar na ESA, aqui na Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal, mas é um curso online que é aberto para
todas as pessoas, qualquer pessoa com acesso à internet vai poder ter acesso. O curso já está confirmado, é na próxima semana, e ele será sobre a reforma da Previdência. Agora um detalhe, a reforma da Previdência totalmente atualizado já com o novo regulamento da Previdência Social, tá? Então, esse curso são 3 dias de curso durante a manhã. Você, tá aqui, eu coloquei o site aí, é o esadf.org.br, e é só você acessar lá e você pode se inscrever.